Olá, pessoal. Se- Sejam muito bem-vindos a essa primeira aula introdutória do curso Para Isso Fui Criada. E esse curso, ele literalmente está sendo inspirado no livro Made for This, que é um livro, que é um guia católico para mães, né, para mulheres que estão se preparando para o parto. Eu utilizei esse livro na minha preparação para o parto, só que eu não me sentia no direito de vir e falar e publicar e postar coisas sobre ele, até que eu decidi enviar um e-mail, né, para a autora do livro, que se chama Mary Rezentine, e a Mary Rezentine, ela é uma doula católica, ela é mãe de 8 filhos, e ela escreveu esse livro, né, na proposta de explicar um pouco sobre o lado espiritual e todo o lado emocional e espiritual da preparação para o parto. E eu achei interessante trazer esse conteúdo para vocês. Eu venho tentando enviar alguns e-mails para que esse livro seja traduzido para português, porque eu acho que é uma obra que poderia ajudar muitas pessoas, como me ajudou na minha preparação para o parto. Então, vamos lá, eu já introduzi a autora desse livro para vocês. Ela tem um perfil, né, no Instagram chamado, se eu não me engano, Made for This Birth, e depois eu coloco para vocês poderem pesquisar mais sobre ela. E é isso, eu acho que é uma responsabilidade muito grande estar introduzindo, né, uma pessoa, uma autora católica americana para vocês. E é isso. Para começar aqui, eu vou fazer a apresentação. Eu me chamo Anne Norton, eu vivo nos Estados Unidos, eu sou mãe de um bebê de 11 meses, também sou esposa do Alex, e eu tenho 25 anos e eu gosto muito de falar sobre organização. Eu comecei a organizar a minha vida, né? Foi no meu processo de conversão. Antes disso, eu era extremamente desorganizada e eu não tinha nenhum senso de limpeza ou de organização ou de rotina. E hoje eu trago esse conteúdo para o Instagram para poder ajudar também novas mães e mulheres também que estão se preparando para o parto. E eu quero dizer que fazem 3 anos que eu me converti para a fé católica e foi uma das melhores decisões da minha vida. Inclusive, eu quero dizer para vocês que eu tenho um bebezinho, então é possível que, né, ele apareça aqui na aula ou em caso de alguma emergência. Mas foi 6 meses depois do meu batismo, né, e do meu casamento, assim, eu digo 6 meses depois do meu casamento, que eu recebi uma grande graça. E essa graça é o Augustus, né, o Alexander Augustus Maria. E nesse curso eu vou ter a graça de contar para vocês não só como eu me preparei para o parto, como o meu parto, né, foi de fato um milagre e como Augustus, né, o meu bebê, ele foi milagrosamente curado pelas mãos de Nossa Senhora. Então esse é um curso muito especial para mim, porque ele não é só um curso que eu vou contar, né, a experiência de uma outra pessoa, mas eu vou estar colocando a minha própria experiência e eu espero que a minha experiência possa, né, tocar muitos corações. E vamos lá. 6 meses depois do nosso casamento, que aconteceu em dezembro de 2019, no Rio de Janeiro, no Brasil. E logo depois, né, uns 6 meses depois, eu descobri que eu estava esperando o Augusto. E aqui, né, como foi essa preparação inicial esperando Augustus? Eu fiz o teste, depois de 3 semanas eu descobri que eu estava grávida. E estávamos em festa, né? Foi muita alegria para nossa família.
Até porque alguns meses antes a gente tinha feito, né, o compromisso de dar o sim no altar e também o compromisso de sermos abertos à vida. E logo assim que eu descobri a gravidez do Augusto, né, eu fiz o que toda mulher faz, que é procurar o hospital, ou procurar um médico para fazer o teste, para fazer os testes iniciais, aquela coisa toda, né? E eu lembro que assim que eu entrei no escritório, num hospital que é bem conhecido aqui nos Estados Unidos, eu estava em festa e eu olhei para o médico e eu falei: Olha, é, eu quero ter o parto natural. Eu preciso ter o parto natural. Eu estava muito feliz e eu estava dizendo a ele, não, você precisa fazer o parto natural. E aí ele fez uns testes, né? Os testes iniciais, quando uma mulher faz, quando ela está esperando um bebê. E no final, assim, da consulta, ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele disse o seguinte: eu vou fazer tudo, de tudo para poder te dar o parto natural, mas eu duvido muito que você aguente. Eu acredito que depois de 3 horas de parto você vai me pedir para tomar o epidural, né? E naquele momento eu não tinha nenhuma forma de conhecimento, eu não fazia ideia do que eu estava esperando, eu não sabia de como era o processo, eu não tinha me informado ainda. E foi então que eu decidi ligar para uma amiga, que inclusive é a madrinha do Augustus, e perguntar o que que eu devo fazer, né? Eu fui ao médico, o médico falou que eu não aguentaria depois de 3 horas de parto, e foi isso que eu escutei do médico, né? Então, para dar início a essa aula, eu, eu vou contar mais para vocês a minha preparação. E, e aí essa amiga, né, ela me disse o seguinte: Anne, nós como mulheres fomos designadas por Deus para dar a vida, para gerar, né, gerar uma vida. Então o parto ele tem que ser uma coisa extremamente espiritual e extremamente natural. E foi então que ela me falou que eu procurasse, né, uma parteira e procurasse os métodos naturais, né? Até então eu não pensava em ter o parto domiciliar, eu fui atrás de uma parteira e depois de 2 entrevistas eu escolhi a minha parteira, que eu acredito que também foi escolhida pelas mãos de Nossa Senhora. Então, para dar início a essa aula, o primeiro capítulo dessa aula que é baseado no livro, a autora fala o seguinte: o plano de Deus para o nosso parto. O que ela quer dizer com isso, né? Ela faz uma reflexão voltada para o dia do nosso batismo. E é muito interessante porque é, eu lembro que quando eu me batizei, eu estava no mundo, né? E a minha vida ia de mal a pior. E eu lembro que o dia do meu batismo foi o dia mais feliz da minha vida. Foi no dia 2 de agosto de 2019. E eu lembro que eu estava muito feliz. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, né, e o padre me esperava, eu estava em festa e eu fiquei muito emocionada. Eu lembro que quando ele me batizou, eu chorava e, né, e foi uma sensação realmente de limpeza, né? Eu me sentia limpa. E eu também senti que o Espírito Santo, ele se fazia presente ali, que todos estavam muito felizes e todos estavam muito emocionados. E eu lembro que o meu tio, ele foi meu padrinho, ele não pôde vir para os Estados Unidos, então ele ficou na ligação. E foi uma alegria, né? Foi um dia de muita festa. Foi um dia, minha alma tava, tava, tava pulando de alegria, né? E se vocês puderem pensar um pouco sobre o dia do batismo de vocês, se você também passou por uma conversão, como eu passei, ou se você foi batizado quando criança, ou talvez você é um bebê e você não lembre, mas enfim, o dia do batismo, ou talvez o dia do casamento também, né, enfim, vocês podem lembrar da alegria. Então, o que que ela fala? Ela fala que
algo tão íntimo, né, como o nosso batismo, como o dia, né, que a gente escolheu, escolheu abertamente, né, ter Deus em nossa vida como nosso guia e nosso Salvador. Ela diz o seguinte, ela diz que o parto, ele também deve ser essa ocasião de convidar a Deus. Ou seja, nós devemos convidar Deus para estar ali, no nosso parto, né? E ela fala o seguinte, ela fala é, que faz parte, né, do plano dele, é, nos aproximar a ele. E é por isso que ele nos desenhou, nos designou como mulheres, né, para gerarmos a vida. Porque quando a gente se abre a essa possibilidade, se abre a essa entrega, a gente, de uma certa forma, se conecta, né, com Deus e o plano dele. A gente nada mais é do que um rascunho que Deus utiliza para poder mostrar, né, o plano dele para gerações. E, ela traz essa reflexão que ela diz assim: se Deus ele conhece é, cada parte de você. Ele sabe contar todos os pedaços, todos os cabelos que tem em sua cabeça, né? E ele conhece você perfeitamente, né? Por que não dar a Deus a possibilidade de estar ali no momento tão especial, no momento tão íntimo? E ela diz também que muitas vezes a gente não se sente santos o suficiente, né? Que nós não se sentimos em santidade. Então, muitas vezes, os momentos mais íntimos da nossa vida, como até a nossa relação com o nosso esposo, ou o nosso o momento do parto, a gente não sente, né, aquela intimidade, né, de trazer Deus para perto, né, de convidar Ele para para aquele momento tão belo. Mas eu vou repetir para vocês que aquele Deus ele nos conhece e ele conhece cada parte de nós. Ele sabe os nossos pensamentos, ele conhece o nosso coração. Ele nos acompanha diariamente. Então ele quer estar presente, ele quer se fazer presente no momento do nosso parto. E E a autora continua, né, dizendo que sobre como a gente entra na mentalidade, né, podemos entrar em nossos partos com a mentalidade de que ou seja rápido, que não queremos sentir dor. Aqui ela trata sobre a mentalidade e já falamos sobre convidar a Deus, né, para poder participar. Então, vamos supor que Deus já está ali, que ele já faz parte da nossa preparação, né? E agora ela fala sobre a nossa mentalidade para o parto. E como é isso? Muitas vezes, né, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que falaram: não, eu não vou suportar o parto, não, eu vou tomar remédios, eu não quero sentir, eu não quero pensar, eu não quero ter que lidar, né? E a verdade é que a gente tem duas escolhas quando se trata do dia do parto, né? Que é chegar com essa mentalidade fechada e com essa mentalidade que não queremos sofrer, que não queremos sentir dor, que não queremos é, experienciar aquilo que nos foi dado, né? E a gente tem uma outra opção. E essa outra opção foi a opção que eu utilizei no meu parto. E eu confesso que, com todas as dificuldades que vieram antes, durante e depois da minha gravidez, o parto foi de fato um dos momentos mais lindos da minha vida. E então ela fala sobre se abrir, ou seja, a gente abrir nossos corações, sabendo que Deus nos criou para um propósito. Ou seja, quando a gente entende que nós fomos, como mulheres, né, fomos designadas para isso, a gente chega naquele momento, né, que é o nosso calvário, dispostas a nos entregar, né, como Cristo fez durante a crucificação, né? Cristo ele se entregou, ele sabia que iria chegar a hora dele
e ele se abriu àquela experiência, né? O coração dele já estava ali, já estava pronto, né, para aquela experiência. E ela diz que realmente o nosso corpo, né, a gente foi criado inteligentemente com o propósito de gerar vida, né? E agora chega uma parte bem legal que eu queria introduzir um pouco do pensamento de Santa Teresa Benedetta da Cruz, também conhecida como Edith Stein, né? E ela fala sobre, no capítulo sobre a natureza e a vocação da mulher. E ela faz o seguinte: ela diz que a vocação, que a mulher, a natureza da mulher está baseada em sua vocação original de mãe e esposa. E ela diz: o corpo da mulher é estruturado de modo a ser a única carne capaz de gerar uma nova vida. Ou seja, é tremendo isso, né? É tremendo que de todos os seres que foram criados por Deus, a mulher ela tem essa disposição, né, de se abrir e de gerar vida. Ou seja, nós geramos, né, essa as gerações. Eu acho esse é um ponto particular e pessoal meu. Eu acho muito interessante a passagem de Noé, né? Eu acho muito interessante a história de Noé. E eu acho muito interessante quando Deus ele literalmente livra toda a sociedade, toda a população por causa da lágrima de um homem que foi Noé. E eu gosto muito de pensar que alguém gerou Noé e quem gerou Noé foi uma mulher. E eu sei que talvez isso aqui para vocês, eu não sei se faz sentido, mas por causa da lágrima de um homem, Deus ele livrou toda uma nação e, e esse homem foi gerado por uma mulher, certo? E Santa Teresa ela continua dizendo o seguinte: a mulher é a proteção, ela é quase a morada de uma outra alma que dentro dela se desenvolve. E ela diz o seguinte: ou seja, a dupla função de companheira e mãe da alma não se dá apenas pelo papel matrimonial e materno. Ele se estende a todos os seres humanos que entram em seu horizonte. Ou seja, aqui Santa Teresa está dizendo o seguinte: ela está dizendo que a nossa vocação, né, a nossa para que fomos criadas se estende, vai muito além, né, do papel de mãe, no papel de esposa, né? Ele abrange todos os seres que vão entrar na vida daquela mulher, ou seja, que vão estar ao redor dessa mulher. Isso é muito poderoso, né? Porque a gente tem Nossa Senhora como exemplo, né? E ela diz o seguinte: a mulher ela deve ser um convite para as almas que estão cansadas, aflitas e necessitam de repouso, ser um lugar de paz e descanso a todos que chegam em torno dela. Eu não quis entrar muito nesse quesito porque nesse livro A Mulher, né, de Stein, ela fala sobre o nosso papel para a mulher, e eu quis enfatizar aqui para vocês o que ela fala do porquê fomos criadas. Mas eu acho muito interessante que Santa Teresa ela diz o seguinte: ela diz que nós somos um convite, ou seja, a gente é uma morada, nós somos uma morada para aquelas almas que precisam de conforto. Então, isso é muito forte, né? Porque durante 9 meses, um ser humano faz morada dentro de nós. Ou seja, Deus ele escolhe o nosso ventre para ser, como eu posso dizer, morada para essa pequena alma. E a mulher, ela se estende de uma forma muito ampla, porque ela é morada, né, para essa pequena alma, para esse pequeno filho ou filha de Deus. E ela também é morada para as outras pessoas, né? Nada mais é do que uma casa. E eu acho muito interessante uma outra coisa que Santa Teresa diz é que quando uma mulher ela entende a sua vocação, ela entende porque ela foi criada, ela ela para de focar em si e ela começa a se abrir para essas outras almas. Então, quanto mais uma mulher ela conhece
o porquê que foi criada, a sua finalidade, mais ela é morada, mais ela é esse convite, né? Mais as pessoas querem estar com ela, mais eles querem, né, fazer morada ali, certo? Mas enfim, e então vocês aqui na introdução e no começo dessa aula, vocês entendem que Deus ele precisa estar presente no nosso momento do parto, porque ele nada mais fez do que nos designou e nos desenhou cada parte de nosso corpo para essa finalidade. Então ele merece, né, estar ali conosco nesse momento. E então ela fala que aqui a gente vai entrar agora num assunto que se trata sobre a escolha do nosso parto, né? E a autora diz o seguinte: o parto é incrivelmente sensível, pessoal e emocional, ou seja, nos afeta de todas as formas e precisa sim ser dada maior importância. O que significa que quando a gente vai escolher como, né, nosso bebê vai vir ao mundo, é um acontecimento muito grande, é um acontecimento que não só vai mudar todo o nosso corpo, muda a nossa estrutura familiar, muda o nosso emocional, o nosso, tudo, né? O parto, ele afeta tudo numa mulher, né? E é de extrema importância que a gente olhe as opções que estão no mercado, ou seja, por onde eu quero que meu filho venha, né? Por qual meio. E aqui eu gostaria de enfatizar que eu não dou uma preferência, porque provavelmente você deve se perguntar, Anne, então eu devo ter o meu bebê em casa, eu devo ter o meu bebê. Não, eu acredito que toda mulher foi designada para fazer isso, para trazer um bebê ao mundo, independente de onde ela esteja, ou seja, se ela está no hospital ou se ela está em casa. É óbvio que hoje, né, com o que a gente vê nos sistemas de saúde, você vê que a mulher, ela perdeu é, totalmente o respeito, não só ela como como o bebê, né? Não existe, né? Existe, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, existe uma massa de hospitais que tudo que faz é gerar dinheiro e gerar lucro através disso. Então, muitas vezes as mulheres não são respeitadas, né, nas escolhas que elas fazem, né? E aí ela continua dizendo o seguinte, ou seja, a cultura de vida, ela também é a cultura de parto, né? Ou seja, toda mulher e bebê, independente das circunstâncias, merecem o melhor tratamento possível e sua experiência de parto elas merecem isso, aqui ela enfatiza isso, né? Que a mulher ela merece isso, por quê? Porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, por isso ela merece um parto de respeito. Ela merece ser respeitada nas suas opções, né? E merece muito receber o tratamento adequado. Então, para a gente finalizar esse tópico aqui, a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa utilizar, né, da nossa capacidade intelectual para buscar os meios que são eu não diria melhores, mas os meios que irão respeitar aquilo que a gente foi criada. Então, logo depois de falar com essa amiga, eu passei a pesquisar uma parteira. E eu recebi muitos comentários, eu recebi muitas pessoas que diziam: mas o bebê é muito perigoso ter um bebê em casa, porque o bebê não tem isso, o bebê não tem aquilo, porque ele nasce num ambiente que não está próprio para isso, que não está limpo, que não é isso, que é aquilo. E pelo contrário, né? Eu tive a experiência de ter o meu bebê em casa e eu acredito que não há um melhor lugar de se ter um bebê do que você ter ele dentro do seu lar. Por quê? Porque ali é um ambiente que Deus se faz presente. Ali é um ambiente onde você tem as orações, onde muitas vezes você faz os cânticos, né? Onde você é intimamente ligado. Nós, mulheres, somos intimamente ligadas com o nosso lar.
Então, quando a gente toma essa decisão, que não é uma decisão fácil e também não é uma decisão acessível a todo mundo, mas quando a gente toma essa decisão de gerar o nosso bebê, de trazer ele ao mundo, no ambiente familiar, ali é um convite já para ele vir, né, numa casa, na casa que a gente vem nutrindo, na casa que a gente vem cuidando. Então eu não sei se faz sentido para você, mas para mim faz muito sentido que os meus próximos filhos eles venham nesse ambiente, né? E a parte legal de você de você fazer essa escolha de ter um bebê domiciliar é que ali à sua volta, né, vão estar as pessoas que você escolher. Ou seja, é muito importante que você faça boas escolhas. É muito importante que as pessoas que vão te acompanhar naquele momento, no momento do parto, sejam pessoas de confiança, sejam pessoas que você é intimamente ligada. Ou seja, no meu parto eu escolhi o meu marido e eu escolhi a minha parteira somente, eu não escolhi sogra, sogro, prima, eu não escolhi ninguém, eu escolhi só o meu marido. Por quê? Porque ele é a pessoa que intimamente eu estou ligada, ele é a pessoa que eu estou disposta, né, a me abrir totalmente, a deixar ver o meu sofrimento, né, a minha entrega, aquele momento ali tão lindo, mas também tão penoso, né? Tão trabalhoso. Então, eu diria que é muito importante que no momento que você for fazer essa escolha, que você defina, né, os profissionais, se você vai ficar em casa, as pessoas que vão te acompanhar. Lembra que ali é o seu calvário, ali é o momento, né, que Deus vai estar presente. Então, é muito importante que você esteja com pessoas que entendam a sua fé, que entendam que Deus ele precisa estar ali, que ele precisa se fazer presente, certo? E isso no hospital também. E quando se trata de um hospital, eu aconselharia o plano de parto, né? Que você criasse um plano de parto, onde você coloca ali os seus desejos, né? Que você deseja ter o seu bebê por mais tempo, que você deseja talvez que não venham estudantes, às vezes quando você vai ter um parto tem estudantes que entram, então que você não deseja isso, que você deseja o médico tal. E é muito importante que você crie uma relação, né, com a pessoa que vai assistenciar naquela hora ali do parto. E, por favor, me deixem aqui nos comentários se eu estou esquecendo alguma coisa. Vocês podem colocar aqui que eu respondo, tá? Então, o gênio, aí a gente vai passar agora para a terceira parte. E a terceira parte fala sobre o gênio feminino do parto, né? E ela fala o seguinte: quando entendemos mais sobre o plano original de Deus para nós mulheres, isso nos ajuda a apreciar o plano dele mais integralmente e intencionalmente. Aprender sobre o significado profundo do parto nos ajuda a fazer parte do plano maior criado por Deus, que é exatamente o que eu já tinha comentado com vocês, que é a gente entender que nós fomos criados com essa finalidade, que cada parte do nosso corpo ela foi designada para gerar vida, certo? E entender que cada processo do parto, tanto as contrações de treinamento, como né, as contrações ativas, cada momento ali, né, do seu parto, cada fase dele, ela foi designada para um plano e um propósito maior, que é o propósito de gerar a vida. A vida é essa que foi dada por Deus, certo? E ela fala o seguinte: Deus imprimiu em nossas almas algo único e belo, e a nossa alma feminina glorifica Deus e é um presente para o mundo. Olha que lindo, né? Que lindo demais. Eu acho muito lindo o que ela fala aqui, que Deus ele imprimiu em nossas almas, ou seja, está dentro de nós, né? Essa, essa capacidade de gerar vida. E a alma feminina, né? A alma da mulher, ela glorifica a Deus, ela é um presente para o mundo. E eu queria acrescentar aqui que hoje a gente vive numa geração, né, que a mulher é cada vez mais
levada a pensar que ela não foi parte do plano de Deus, né? Levada a pensar que o corpo dela, né, ele não tem um propósito. E é isso que acontece com muitos relatos de parto, né? Com muitos relatos tristes, né, de parto, que muitas vezes a mulher entra sem se conhecer, sem saber da sua capacidade, sem saber do seu potencial, e ela acaba confiando ela acaba passando essa responsabilidade, né, pro médico, né, que vai assistir ela, e ele acaba muitas vezes não cumprindo, né, o papel que foi designado, e muitas vezes essa mulher acaba sofrendo. Eu acho interessante também uma parte que ela fala o seguinte, que nós não deveríamos estar satisfeitos em uma mulher e um bebê apenas sobreviverem. Ou seja, que ela chama atenção para as negligências que estão acontecendo no mundo hoje quando se trata de uma mãe e de um bebê, certo? E então a gente precisa, né, começar a olhar para dentro de nós e conhecer os nossos valores. E como a gente faz isso? Através de descobrir a nossa finalidade, como Edith Stein ela fala no livro A Mulher, né? Ela fala sobre nós nos educarmos a conhecer o porquê fomos criadas, né? Qual é a nossa finalidade? Que você vê que a finalidade é muito maior. Ela vai muito além, certo? E ela fala aqui o seguinte, que nossos ventres, o nosso peito, os nossos órgãos, nossos hormônios, a nossa genitália, nossos ciclos menstruais, eles foram designados para gerar vida. A maternidade, ela reflete as características únicas de amor e de cuidado de Deus. Ponto. Ponto. Ou seja, tudo que há em nós foi criado com esse propósito de gerar vida. E eu amo muito, né? Amo muito ser católica por isso, porque aqui eu deixo um pequeno comentário para vocês, que é assim que eu me converti, né? Eu tive muita dificuldade de entender a abertura à vida. E essa abertura, né? Ela só fez sentido para mim quando eu experienciei, né? é, Quando eu experienciei os problemas que eu experienciei com meu bebê e quando eu achei que eu fosse perder ele. Foi aí que eu entendi que essa era a minha finalidade e que a minha finalidade era gerar essas vidas, né? E eu queria muito recomendar a vocês que abrissem no primeiro capítulo de Gênesis, porque eu acredito que Gênesis é uma experiência, a primeira, eu lembro que assim que eu me converti foi, né, a primeira coisa que eu fiz, porque eu estava tentando, né, convencer a minha mãe sobre a natureza humana, sobre para que finalidade fomos criados, e Gênesis é perfeito, porque Gênesis, que Deus, quando ele faz a formação do mundo, né, ele olha para o homem, né, e ele faz o homem à imagem e semelhança dele. Deus olha para o homem e ele diz, isso é bom, né? É engraçado que ele faz toda a criação, ele, ele faz toda essa formação do mundo, né? Todas as coisas que a gente admira, como o mar, como o céu, como os pássaros. Mas só quando ele olha para o homem, ele diz, isso é bom, né? Isso né? Ele diz carne da minha carne, osso dos meus ossos, né? Isso é perfeito. E então ela conclui aqui com uma pergunta. E ela diz: você acha que existe alguma comparação maior do que o amor de uma mãe com seu filho que ela carregou dentro do seu ventre? Então vocês façam essa reflexão aí. Se existe, vocês acreditam que exista algo maior, uma força, né, do que a de uma mãe que gerou e carregou um bebê dentro do seu ventre, né? E ela pede a gente para fazer essa reflexão. E ela diz que a maternidade, ela envolve uma comunicação especial com o mistério da vida, enquanto a mesma é desenvolvida no seu ventre. Ou seja,
Nós, mulheres, fomos designadas para fazer parte de um dos maiores mistérios de Deus, que é o mistério da vida. Como explicar a vida, né? Como explicar cada célula do nosso corpo, como explicar a nossa formação, como Deus ele criou o homem, né? E realmente a mulher, ela foi escolhida, né, por Deus para gerar esse mistério. Ou seja, é incrível pensar que dentro do nosso ventre a gente carrega esse mistério, um mistério que vai ficar aí pela humanidade e que as próximas gerações muito vão se questionar. E às vezes é muito simples, às vezes é olhar uma mulher, né, olhar uma mulher no seu período de gravidez e o momento do seu parto e entender que essa mulher ela foi designada com um propósito de gerar a vida. E para finalizar, né, eu quero, né, dizer para vocês que eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de ser mãe e eu não vejo a hora de poder gerar novos filhos para Deus. E eu acredito que a maternidade é uma ótima forma de amadurecimento e também de conectar com o plano maior de Deus, daquilo que Ele criou, que Ele estabeleceu para a nossa vida. E que a gente possa fazer, né, nessa primeira aula aqui, lembra que essa é a primeira aula, a gente tem muito, muito mais para abranger, né, para trazer aqui. E lembre-se que essa primeira aula, o intuito dela é simplesmente, né, fazer vocês pensarem sobre a importância de Deus, né, no nosso parto, na nossa vida, né, de trazer Ele para o nosso momento, para o nosso calvário. E, é, e também lembrar que e também lembrar das escolhas que a gente vai fazer. Ou seja, quando você descobrir, por exemplo, você está me acompanhando, né? Eu não sei se você está esperando um bebê, se você está, né, no caminho de talvez engravidar, eu não sei qual é a sua história, mas eu quero dizer que você foi designado e foi desenhada por Deus para fazer isso. Ou seja, o médico, a parteira, o médico, a doula, eles estão ali para ser um auxílio. Eles não estão ali para trazer o seu bebê ao mundo, porque quem vai fazer esse processo é você. Ou seja, o seu corpo ele foi designado para trazer vida, para fazer isso. Então, cada contração, cada ritmo, cada sensação, ai, que alegria, que alegria. Deus abençoe por essa mensagem, que você está grávida. Então, você que está grávida, né? Enfim, lembre-se que você tem essa capacidade, né? Deus, ele gerou essa capacidade em você de gerar a vida, de trazer o seu bebê, né, para o mundo. Então, o profissional que você escolher, como a doula, ou como talvez uma parteira, talvez um médico, obstetra, eles precisam entender isso, eles precisam entender que eles estão ali para te auxiliar. Então, quando você for buscar um profissional, lembre-se sempre de fazer as perguntas e de escutar o que ele tem a dizer, porque imagina se eu tivesse lá no começo escutado aquele médico, eu nunca teria me desafiado a fazer toda uma preparação para trazer o meu bebê em casa e ele nasceu, né, depois de 5 horas de parto, né, o Augustus veio ao mundo. Inclusive, eu vou aproveitar que a gente tem mais um tempinho aqui, porque essa aula eu planejei para ter 1 hora de aula, e eu vou contar um pouquinho, eu vou contar para vocês bem rapidamente como foi a minha experiência de parto, né? O Augustus, ele nasceu com 38 semanas e um dia. Eu fiz toda uma preparação. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu quero trazer mais da preparação para vocês, mais dicas e coisas assim. Então, eu me preparei, né? Eu fiz exercícios físicos, eu tive o acompanhamento de uma doula online e eu tive, né, o tratamento com a parteira, que ela me auxiliava. E eu estudei muito, eu pesquisei bastante
E então eu fiz toda essa preparação e com 38 semanas e um dia, Augustus, né, veio ao mundo. As minhas contrações, elas começaram às 5 horas da manhã. Eu acordei, eu estava sentindo muita, muita, muita dor. E eu lembro que eu estava tão animada, eu já sabia, né, que o propósito daquela dor. E aí é outra coisa, que quando você sabe o propósito da sua dor e por que que você está sentindo, você sente alegria em sentir aquela dor, porque você sabe que aquela dor vai trazer o seu filho ao mundo. Então você espera por ela, você quer ela, né? É, e então eu estava muito ansiosa, estava muito feliz. Então eu fiz as primeiras contrações até 8 horas da manhã. E quando deu 8 horas da manhã, elas eram contrações falsas, ou seja, eu fiquei extremamente decepcionada porque não era o momento do Augusto chegar. E então naquele mesmo dia eu estava muito cansada e quando foi 9h30 da noite a gente foi dormir bem cedo. E eu lembro que eu comecei a sentir muita sede e eu falei, esse menino vai chegar. E dito e feito, quando foi 9h30 da noite, daquele mesmo dia, eu comecei a ter contrações. Eu liguei para minha parteira e ela chegou na nossa casa. E quando eu, ela chegou 1h15 depois. Eu fiquei 1 hora no quarto, né? Eu tive as contrações iniciais ali no quarto. Depois eu fui para a banheira e eu fiquei na banheira por mais 1 hora. E aí ela disse para mim o seguinte: também é um detalhe, eu não quero mudar aqui nenhum plano de ninguém, não é a minha intenção. Mas ela disse que se eu quisesse progredir com o meu parto que eu nadasse, né, contra a minha dor, que eu enfrentasse a dor. Então eu saí da água, que a água causava, né, um certo relaxamento, e literalmente me entreguei à dor. E algumas horas depois, talvez 1 ou 2 horas depois, foi muito rápido. Eu já estava com 9 de dilatação, e aí o Augustus, foi aí que a gente começou o período ativo. E no período ativo é muito interessante, porque antes do bebê chegar, você para de ter contrações. E foi muito estranho para mim, porque eu estava ali, né, vivendo as contrações. é, e eu aconselho que nesse momento, né, você coloque. Eu lembro, eu vou marcar para vocês a playlist que eu escutei, uma playlist dos cantos gregorianos. E, né, fiz toda uma preparação e tudo. E eu escutava os sons e eu lembro que eu olhava para o crucifixo e eu falava assim, eu meditei muito naquela passagem que Jesus está no Horto das Oliveiras e ele está ali esperando a hora dele, né? E os apóstolos estão ali com ele e de repente todos eles estão dormindo. E aí Jesus chega e diz a ele: Nossa, mas vocês não puderam esperar nem 1 hora comigo. E eu lembro vividamente dessa meditação, porque eu meditei muito durante o meu parto. E eu olhava para o crucifixo e eu falava assim: Senhor, eu não vou dormir, eu vou aguentar isso, eu vou aguentar contigo. Fica comigo, eu não vou te abandonar. E eu lembro que eu olhava para o crucifixo e eu só sabia falar: Eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. E eu meditava, né, nessa passagem dos apóstolos dormindo, e eu estava ali, né, me entregando e falando, Senhor, eu tô aqui com você, eu quero sofrer isso por você. E essa meditação me ajudou muito, né, porque eu repetidamente falava, eu não vou te abandonar, eu não vou te abandonar, e eu ia sentindo as contrações, e aí quando elas passavam, eu respirava, pegava fôlego, voltava para elas, sempre meditando na paixão de Cristo, sempre meditando no porquê daquela dor. E o tempo passou bem rápido, e aí foi o tempo que minha parteira me chamou e falou assim: Anne, você precisa ir para o banheiro. Porque acontece, quando você está no processo de parto e você senta, né, no vaso, a gravidade faz com que o bebê ele se encaixe, né? O meu bebê não estava totalmente encaixado, e quando você faz isso, o bebê ele se encaixa perfeitamente. Então ela falou: você vai sentar no vaso e depois. E é isso. E no momento que ela falou isso, eu lembro que eu estava chorando de dor e eu falei: não, eu não sei se eu vou conseguir.
E ela falou: não, você tem que tentar, porque o seu bebê vai chegar agora. E aí eu fui correndo, eu fui pro banheiro e eu tinha preparado toda uma cena, né? O meu bebê ele ia nascer no quarto, né, com os cantos gregorianos, com a luz de vela e tal. E não foi assim que aconteceu. Logo depois que eu saí do banheiro, o bebê nasceu no corredor mesmo, porque a gravidade realmente fez com que a cabeça dele se encaixasse e ele já estava pronto para vir. Então, o processo, né, que não é que é o processo mais dolorido do parto, é o processo de expulsar o bebê. Então, é muito importante que você também escolha um profissional que confie que você vai fazer aquele processo tranquilamente, que você não precisa dele gritando no seu ouvido, ou te apertando, ou falando é agora, é agora. Um profissional que entenda que aquele momento chegou e que você vai conseguir fazer. E foi o que aconteceu comigo. A minha parteira, ela não me forçou, ela não gritou, não falou nada, ela simplesmente falou: Anne, é agora. E aí foi o nosso corpo, né, como a gente já falou, ele é designado para isso, então ele te avisa quando é para puxar, né? Quando você sente aquela dor, é quando você começa a fazer a força, e aí o bebê vem, e às 3:03 da manhã, o nosso bebê nasceu, em casa, em Ohio, e foi um dos momentos mais lindos da minha vida, né? Quem pegou ele foi o pai, foi o Alex. E e é isso, essa foi a minha experiência de parto. Eu tenho muito mais histórias para trazer para vocês, mas eu acho que deu, né, o tempo para poder contar essa história milagrosa para vocês. E é isso, pessoal. A gente chegou ao final dessa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar um espaço aqui agora de tempo para vocês escreverem aqui para mim, se ficou alguma coisa, se tem alguma dúvida, e eu vou responder. E por hoje é só. Eu agradeço muito a oportunidade de vocês dois acompanharem essa aula. Eu espero que essa aula possa tocar mais pessoas também. E Beatriz, Ítalo, vocês têm alguma pergunta para mim? Existe alguma coisa que eu esqueci? Eu sinto que eu estou esquecendo uma coisa, e essa coisa é a coisa mais importante, né? A mulher mais importante que a gente tem na história da humanidade, que é Nossa Senhora. Eu não me esqueci de Nossa Senhora. Inclusive, ela esteve presente em todo o meu processo de parto e que a gente possa, né, um convite a vocês que vocês possam olhar a Nossa Senhora com os olhos, né, de mãe, porque não existe um exemplo maior na história da humanidade do que Nossa Senhora, que foi mãe, que foi esposa e que foi, né, alguns santos até dizem a corredentora, né, do mundo. Ou seja, que Nossa Senhora possa guiar vocês e que a gente possa buscar ela como um exemplo, né? Eu lembro que eu olhava para a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, que é aquela imagem ali que vocês estão vendo aqui, e eu falava: mãe, né, faz esse menino vir, e fica aqui comigo, que eu não estou aguentando. Então, é isso, queridos. Obrigada, já que não tem muitas dúvidas. É, foi a primeira aula. Eu estou muito, muito feliz de poder tomar essa iniciativa. E é isso. Um abraço para vocês, um beijo. Eu vou deixar vocês comentarem aqui e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço. Até a próxima aula. Até mais.